Olá, meus amigos, minhas amigas, que alegria estar mais um dia com cada uma de vocês, nessa nossa caminhada de discípulos e discípulas de Jesus. Como eu disse no vídeo de ontem, estamos aqui no retiro, nesse tempo bonito de encontro com Deus, de silêncio, de oração. Por isso também o tom de voz um pouquinho mais baixo, para não atrapalhar quem está ao longo desta casa do Secrei, aqui em São Leopoldo. Mas graças à organização do retiro, é possível partilhar com cada uma, a reflexão diária, a meditação e principalmente nos unirmos pela Palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua delicadeza de compartilhar, de comentar, de deixar o seu joinha. Não esquece, coloca aqui embaixo, né? Clica ali onde tem aquele sinal de positivo. Assim, nós vamos fortalecendo esse instrumento e os algoritmos vão entendendo que o conteúdo deste vídeo é importante. O conteúdo deste vídeo vale a pena ser mantido aqui no canal. E hoje estamos no dia 18 de janeiro. Queremos, de um modo muito especial, meditar a continuidade do Evangelho de Marcos. Hoje começamos o capítulo 3 e vamos do versículo 1 ao versículo 6. Marcos 3, versículos de 1 a 6. Marcos 3, 1 a 6. E é um episódio também conhecido. Jesus está na sinagoga e aquele homem que está com a mão seca estava lá também. Então, é o encontro da mão de Deus com a mão humana ressecada. A mão de Deus plena de vida, de esperança, de libertação, de renovação, de plenitude. E aquela mão seca, a mão humana, muitas vezes atrofiada, não só fisicamente, mas atrofiada pelo pecado, atrofiada pelo modo de viver, de ser, de agir. É um encontro com Deus, encontro com os irmãos, encontro de Deus com a humanidade. É sempre Cristo que vem ao nosso encontro. E lá na sinagoga também estavam aqueles que eram os que tinham a lei na ponta da língua, que eram fariseus. Ao contrário do que muita gente pensa, fariseu é aquele que sabe a lei tal e qual, os mais de 600 preceitos. Ele se vangloria por cumprir esses preceitos todos. E um deles é o guardar o sábado. Mais do que um dia de semana, como eu dizia ontem, guardar o sábado significava respeitar o ritmo da criação. 6 dias o Senhor trabalhou, conforme o hino do Gênesis, conforme o poema do Gênesis, conforme o início da Sagrada Escritura, e no 7º dia, no último dia, ele descansou. Cristo, no primeiro dia, renova essa criação. Por isso que o sábado, por mais que os nossos irmãos judeus respeitem, e isso é muito da identidade do povo judeu, nós, como cristãos, temos muito presente que o sábado é o dia da conclusão e o domingo é o dia do recomeço, daquela situação que será
planificada. Por isso, quando nós rezamos os mandamentos, tanto da lei de Deus quanto da lei da igreja, nós dizemos observar o domingo e os dias de festa. Algumas traduções dizem guardar, né? Respeitar, fazer memória, porque o dia do Senhor é o dia do louvor, é o dia do encontro da comunidade. Esse homem estava lá junto com Jesus, junto com os fariseus, num dia de sábado, num dia de culto, num dia de louvor. E para aquele tempo, aquele povo daquela época, não poderia se fazer praticamente nada no dia de sábado. Nada. Curar, na mentalidade deles, era trabalhar. Só que Jesus, que é o Senhor do sábado, como ele disse ontem, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele não se importa com esses detalhes, mas sim com o essencial. E aqui está a mensagem de hoje. Importar-se com o essencial, com o principal, com aquela realidade tão perfeita que planifica a vida, que liberta a vida. Independente daquelas prescrições e proibições, Jesus está preocupado em dar a vida, em libertar, em planificar a existência humana. Por isso que ele traz aquele homem para o meio, ele diz, levanta-te e vem para o meio. Contam que no centro da sinagoga era o lugar dos livros, ou do livro, do rolo da escritura, da Torá. Trazer aquele homem para o centro, para o meio, não é abolir a lei. Depois nós vamos escutar lá no Evangelho de Mateus que ele disse, eu não vim abolir a lei, mas sim colocar a pessoa no centro. É a humanização, é o humanismo, em que toda pessoa é sagrada. Toda pessoa. Cometeu um erro? Sim. Tem que pagar por esse erro? Tem. Mas é ser humano. E o que importa para Deus é o ser humano. Por isso o ser humano precisa converter-se, por isso o ser humano precisa entrar na dinâmica da vida de Deus. E ele, ao trazer para o centro, ele cura a mão ressecada daquele homem, dizendo, estende a mão. Eu gosto muito de escutar esta palavra, não só para que a mão das pessoas, a minha, a sua, fique com um movimento bem flexível, mas estende a mão. Quem estende a mão pode ser assim para pedir, ou pode ser assim para ajudar. Talvez você que está me acompanhando esteja precisando assim. Me dê alguma coisa. Não sei, eu não posso saber com precisão, mas boa parte de nós, para não dizer todos nós, podemos estender a mão assim para levantar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, para oferecer alguma coisa à pessoa, para sermos irmãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós precisamos estar unidos. Estender a mão significa ser solidário. Aqui no texto é curar. Quem sabe, estendendo a mão, nós não estamos curando alguém que esteja fora dessa ciranda tão bonita que é a vida plena em Deus. Também tomara que todos nós tenhamos oportunidade de estender a mão. Então, se for para pedir alguma coisa, que seja para pedir o bem, a paz, o perdão, a plenitude de vida. Não vamos ser como aqueles que eram os detentores da religião, que já ao invés de louvar e bendizer a Deus,
por ele fazer bem, quiseram matá-lo. O texto termina dizendo isso. Os herodianos e os fariseus aí iam achar um jeito de matar Jesus. Nós sabemos disso. Ele morreu na cruz. Tomara que nós todos, ou assim, ou para ajudar todos nós ao longo deste dia e da nossa vida, estendamos as mãos. Um grande abraço, continuo pedindo, rezem por nós, que estarei aqui nesses dias bonitos, rezando por você. Um grande abraço e até amanhã.